60% dos jovens de periferia sem antecedentes criminais já sofreram violência policial. A cada 4 pessoas mortas pela polícia, 3 são negras. Nas universidades brasileiras, apenas 2% dos alunos são negros. A cada 4 horas, um jovem negro morre violentamente em São Paulo. Aqui quem fala é Primo Preto, mais um sobrevivente. Caramba, pesado, né? Racionais MC, sobrevivendo no inferno. Eu sou a professora Tânia, professora de literatura. Sejam bem-vindos. Vamos hoje falar sobre uma obra simplesmente sensacional. E olha, eu vou dizer uma coisa, hein? Sofri para escolher, pedi socorro para os meus alunos, porque fiquei muito dividida entre falar sobre o Quarto de Despejo, da Carolina Maria de Jesus, uma obra sensacional que eu amo de paixão, e Sobrevivendo no Inferno, ambas no vestibular da Unicamp deste ano. Olha, que maravilha de vestibular que vai ser esse, né? Que obras maravilhosas que discutem mais ou menos o mesmo tema. A Carolina tem uma visão muito romântica, vamos assim, podemos dizer dessa forma, uma visão muito idealizada, né, da favela, porque ela se vê de maneira idealizada, ela se vê como uma Cinderela que desabrocha dentro da favela em São Paulo. Racionais MC são, assim, certamente um dos maiores grupos de hip hop desse país, que também estão na periferia, que também vão contar a vida dos negros da periferia, mas com um olhar extremamente realista. Ambos são frutos de um determinismo social, só que aqui é pesado. Aqui faz a gente pensar, aqui faz a gente refletir, aqui faz a gente simplesmente olhar para uma realidade a qual nós tentamos fingir que ela não existe. Então nós estamos aqui diante de um texto que é fabuloso, um épico. Como vocês já devem ter estudado nas aulas de literatura um dia, o texto épico é aquele texto que tem a narrativa de um herói, né, que conta a história de um povo numa determinada época, dentro de uma estrutura muito clássica, né, sempre padronizada, que ele tem uma introdução, que conta o tema, depois vem um pedido de invocação, que é o pedido de proteção, seja no caso de Camões, para as ninfas do Rio Tejo, seja um Padre Vieira que pede para a Virgem Maria, e depois uma dedicatória, né, num clássico sempre, dedicando a um rei, a nação, a pátria. E nesse caso aqui a periferia, as favelas, né? E o pedido deles, a invocação deles é para São Jorge da Capadócia. Ele segue definitivamente a estrutura épica, dos grandes épicos. Só que nós estamos diante de um épico dos marginais, né? É um épico que conta a história da periferia, um épico que mostra a história de um pastor às avessas, de um pastor que acha que vai conseguir direcionar o rebanho dele, mas invertendo o discurso do que seria de um professor, né, de uma autoridade. Ele acredita na violência, por isso que ele fala que não tem jeito não, vai ter que ser com arma na mão, porque o que ele tem é uma Bíblia velha, como ele fala aqui no início do texto, e muita revolta. Então ele é um texto muito visceral, é um texto muito impactante, é um texto que nos revira, é um texto que nos provoca, é um texto cheio de sons, um texto cheio de imagens, é um texto que faz com que nós, leitores, nos posicionamos diante de um palco e essas cenas vão desfilando na nossa mente, vão desfilando na nossa cara e vão nos atingindo, porque também nos tira de uma zona de conforto. Que zona de conforto que é essa que nós estamos vivendo, né? Daquela do fazer de conta que isso não existe. Isso só está acontecendo lá pro lado de lá. E é uma reflexão muito importante, porque ele fala de um mundo que talvez seja um mundo velho, depois dessa quarentena.
né? Então, desse mundo velho que nós sempre fomos tão indiferentes a ele, e aqui vai mostrar que esses jovens, eles buscam caminho, eles buscam uma luz. Vejam que a capa do livro é uma capa que imita, né, a Bíblia, é a mesma capa do álbum do Sobrevivendo no Inferno. As páginas são douradas, como no texto bíblico, né? E essa edição foi uma edição assim magnífica, porque o álbum é um álbum muito bem feito. E não foi difícil transformar em livro, porque ele tem uma sequência de começo, meio e fim. Ele tem toda uma organização estética. Às vezes eu fico me perguntando, será que eles, né, o Mano Brown e os amigos, eles tiveram consciência da estética fantástica desse trabalho? Né? Será que eles tiveram consciência do valor estético disso daqui? Talvez sim, talvez não. É uma pergunta que nós não podemos responder. Por quê? Porque a significação nós damos, o sentido eles já nos deram. Então, vale a pena sentar-se, vale a pena ouvir. Eu aconselho ler Sobrevivendo no Inferno com fones de ouvido, no seu Spotify ou qualquer outra mídia que vocês usam para ouvir as suas músicas, e ler atentamente cada uma dessas passagens. A linguagem dele é uma linguagem marginal, não podia ser diferente, não podia ser idealizada. É aquela linguagem marginal da favela. Alguns falam assim, detesto, horroroso, está marcado de palavrões. Ora, vamos voltar um pouquinho nossa mente, nos nossos estudos literários. O que eram as cantigas? Principalmente as satíricas, de cunho crítico, de retrato social e com a linguagem daquele momento, daquele meio. Ele não vai fugir disso daqui. Literariamente, ele corresponde à realidade social. Por isso que nós temos aqui algumas concordâncias bem próprias desse discurso, né, do discurso do humano, do discurso do marginal, que não está preocupado em agradar, que não está preocupado nem um pouquinho em querer se igualar. Eles estão mostrando, ou melhor, eles estão se mostrando, eles estão marcando aquele espaço, eles estão falando, olha, aqui é nós, mano, né? Então é um momento que nós temos assim da literatura, do famoso local de fala, né, que a sociologia nos mostra, porque estão ali, está no cerne, está na carne, e é o retrato de tudo que eles estão vivendo. É um texto magnífico, que na abertura ele já começa falando, né, ou melhor, pedindo a proteção a São Jorge da Capadócia. Imediatamente começa a Gênesis, que é a Bíblia deles, né? E nessa Gênesis, Mano Brown, quem abre, e aqui ele já nos dá um sopro daquilo que nós vamos enfrentar, porque ele começa, Deus fez o mar, as árvores, as crianças, o amor, o homem me deu a favela, o crack, a trairagem, as armas, as bebidas, as putas. Eu tenho uma Bíblia velha, uma pistola automática, um sentimento de revolta. Eu estou tentando sobreviver no inferno. Olha a analogia que nós temos aqui, né? O que é esse sobreviver no inferno? Que inferno que é esse? Né? Do local, né? Do local onde eles foram colocados pelo homem, não por Deus, né? Porque Deus deu o mar, a liberdade, o sentimento de infinitude, deu a árvore que nos proporciona a sombra, que nos dá o fruto, o alimento, deu às crianças a pureza, né, a oportunidade do sorriso, da vida, deu o amor, que é o único sentimento capaz de unir tudo isso. Isso foi dado por Deus, está aqui, primeiro verso. Mas o homem deu a favela, o crack, a trairagem, as armas. Então, olha, vejam a análise crítica que nós temos aqui. Estamos diante de um texto fortíssimo, né? De um propósito sociológico, de um propósito filosófico que vai nos cutucar,
né, violentamente. E aí depois começa na fala do Primo Preto, né, declamando que 60% dos jovens da periferia sem antecedentes criminais já sofrem violência policial. E aqui então é uma denúncia. E ele abre com essa denúncia. E é uma denúncia de que há um processo de higienização social. E o que seria a higienização social denunciada aqui? A morte dos pretos. É isso que eles estão mostrando pra gente. Então Mano Brown já entra imediatamente falando: a minha intenção é ruim, esvaziar o lugar. Tô em cima, tô afim, 1, 2 para tirar. Eu sou bem pior do que você está vendo. Preto aqui não tem dó. É 100% veneno. A minha gatinha, não se assustem não. E aí ele fala: a primeira faz bum, a segunda faz tá. Eu tenho uma missão e não vou parar. Meu estilo é pesado e faz tremer o chão. Minha palavra vale um tiro e eu tenho munição. Minha palavra vale um tiro e eu tenho munição. É um tiro de realidade. É um tiro que nos faz ser bastante cruel. Deixa eu tirar a curiosidade de vocês. Tcharam! Ela veio beber a minha água, gente. Paciência, o meu carpe diem virou dela agora. Então, aqui esse texto que vai, né, em cada uma das canções mostrando um capítulo da trajetória desses jovens, do jovem que é baleado, do jovem que está morrendo, que está ouvindo uma voz o chamando, até chegar no ponto máximo que é o Diário do Detento, que uma canção assim que causou muita especulação, né, porque um dos compositores, o Josemir, era um dos detentos lá do pavilhão 9 do Carandiru, quando no final dos anos 90, início dos anos 90, perdão, nós tivemos assim um dos maiores massacres dentro de uma prisão, um dos maiores genocídios da história. E aí, então, esse Josemir que estava lá, gostava de escrever, Mano Brown ficou sabendo dele, foi até o Carandiru, foi visitar e trouxe, né, a letra do Josemir, e aí ele fez questão de dar autoria. Josemir, depois disso, escreveu outros textos, outro livro. Vejam que o trabalho é um trabalho que faz com que o jovem reflita. O tempo todo o discurso que nós vemos aqui é mais ou menos assim: olha, cai fora do tráfico, cai fora das drogas, isso é roubada. É o tempo todo um alerta que nós temos para que o jovem procure fugir da miséria, porque a única saída para esse jovem aqui, nesse instante, seria o bom senso, a religião, porque as oportunidades são poucas. Então, Sobrevivendo no Inferno, ele é um texto que vai nos provocar, ele está nessa virada do século XX, é um texto dos anos 90, né, um álbum dos anos 90, que à época vendeu mais de 1 milhão de cópias, por isso que eles são assim consagrados, e que eu recomendo, vale muito a pena, para que nesses dias a gente possa refletir sobre a nossa realidade, sair da nossa zona de conforto, mexer-se um pouquinho no sofá, se incomodar e ouvir um bom hip hop. Valeu? Até mais.